Shalom, que bom podermos encontrar-nos novamente, virtualmente, para o culto a Deus. Mas neste momento do culto é quando Deus fala conosco através da sua palavra. E eu creio que Deus vai falar comigo, falar com você. E o texto que Deus trouxe ao meu coração como inspiração para a mensagem de hoje está no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14, que diz: quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Quem sabe foi para este momento da história que Deus te colocou nesse lugar. Eu tenho falado nas mensagens anteriores sobre consolo, conforto, a minha preocupação de fortalecê-los neste momento difícil que a gente tem passado. Porém, hoje eu quero falar sobre desafios e oportunidades em tempo de crise. Muita coisa tem mudado e gerado crises. Muita gente doente, perdendo queridos, gente desempregada, falta de recursos financeiros, gente angustiada por não saber como será o pós-pandemia. Muito de nossas conversas e dos noticiários geram em torno do que será no mundo pós-pandemia. Mas eu penso que nós precisamos viver este momento em que estamos agora. Os problemas que estamos enfrentando, o que podemos e o que devemos fazer agora. Desde a queda dos nossos pais, Adão e Eva, sempre houveram crises. E Deus sempre usou seus servos nessas ocasiões. Deus sempre usa os seus para abençoar e libertar pessoas. Nós vamos estudar e aprender hoje na crise que os judeus viveram quando estavam sob o domínio da Pérsia. E Deus usou a sua serva Esther, também chamada de Hadassa, que foi durante o reinado de Assuero, ou seja, também de Xerxes I. É o mesmo, Assuero ou Xerxes I, na Pérsia, que reinou entre 486 a 465 a.C. Então nós vamos conhecer, eu creio que nós precisamos conhecer a história. Eu não vou lê-la, não vou ler todo o livro de Esther, mas eu vou contando e aplicando as lições. Então vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu ministres aos nossos corações, que tu tragas da tua palavra para cada um de nós, segundo a necessidade de cada um e segundo o que o Senhor mesmo tem para cada um de nós. Fala-nos, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. O livro de Esther é dividido mais ou menos assim. Do capítulo 1, ou seja, os capítulos 1 e 2, descrevem os acontecimentos que levaram à escolha de Esther, a judiazinha, órfã, à posição de rainha da Pérsia. O capítulo 3 fala de um conflito entre Amã e Mardoqueu, ou Mordecai, e o plano para aniquilar os judeus. Uma inimizade antiga entre os povos. Amã, o amalequita, e Mordecai, o judeu. Dos capítulos 4 a 10, nos falam como Mordecai e Esther foram usados por Deus para reverter a situação. Desde que Esther fora colocada como rainha, a vida no palácio estava tranquila, tudo corria normalmente, corria bem. Porém, Amã, ele arquitetou contra os judeus
um plano, fazendo com que o rei emitisse um decreto para matar os judeus espalhados por todo o império da Pérsia. Entre a ordem de execução dos judeus até a sua efetivação, havia um prazo de aproximadamente 330 dias. Você pode imaginar o que estava no coração daquele povo, como que eles sofreram naquele período, o que vai acontecer? Há um decreto do rei para exterminar todos os judeus, como que nós vamos ficar, como que vamos sair dessa? Foi uma crise. E nessa situação, Mordecai pediu a Esther para que ela usasse a sua posição e intercedesse junto ao rei pelo seu povo. A primeira reação da rainha foi proteger-se. Não dá, sinto muito, porque tem um decreto que proíbe a qualquer um ir à presença do rei sem ser chamado. E a pena é morte, então eu não posso fazer nada. Queridos, é da estrutura humana desculpar-se para cumprir o seu compromisso e às vezes até o chamado de Deus. Se não, lembremos-nos, quando Deus chamou Moisés disse o seguinte: eu não sei falar bem, eu sou até meio gago, eu não sei falar direito. Depois, quando Deus chama Jeremias também diz: eu não sei falar muito bem, aliás, eu não passo de uma criança. Quando foi para Moisés, Deus disse: não tem problema, eu vou arrumar alguém que fale no seu lugar, mas você vai estar à frente. Quando foi Jeremias, eu não passo de uma criança. Deus disse: não diga isso, não diga isso. Quando foi chamado também para Samuel também deu uma desculpa: eu sou da menor das tribos, a minha família é a menor de todas as famílias, entre parênteses ou entre aspas, como você quiser. Eu não posso, eu sou o menorzinho, eu sou um coitadinho, não tem jeito. Queridos, a verdade é que sempre os homens procuram dar desculpas no chamado de Deus. Qual é a sua desculpa para exercer a missão que Deus tem para a sua vida? Porque Deus tem uma missão e um propósito para todos nós. Ele não nos chamou apenas para que ficássemos na estação aguardando o próximo trem para o céu. Ele nos chama para uma missão, para a realização da sua obra. Este chamado foi para Moisés, foi para Jeremias, foi para Neemias, é para mim e é para você. Então, diante da desculpa de Esther, Mardoqueu mandou um recado para ela. No versículo 13 diz assim: não pense que por você estar na casa do rei, que você e só você vai escapar dentre todos os judeus. Queridos, nós precisamos entender que quando a crise vem, ninguém está totalmente isento. Nesse tempo de pandemia, nós vimos algumas pessoas achando que por serem cristãos estavam isentos. Infelizmente, quantos irmãos nós perdemos nessa crise de saúde pública. E aí vem o versículo 14 na parte B, que ele dá uma chamada. Quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino? Será que Deus não te colocou aí justamente para este momento? Para essa situação? E esse questionamento mudou a postura de Esther. É importante que nós nos lembremos. Deus quer nos usar. E para isso, muitas vezes, nos tira
da zona de conforto. Moisés, Deus tirou lá do palácio e agora você tem uma obra para realizar. Neemias estava como um funcionário público, servindo ali, bem instalado, bem posicionado. Ele teve de deixar tudo para cumprir a missão que Deus tinha para ele. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós fomos colocados estrategicamente por Deus, em locais, em posições, em momentos especiais, nos quais Ele quer nos usar. Tem gente precisando de você. E nós não podemos nos omitir. No versículo 16, então Esther diz, tudo bem, então reúna todos os judeus, todo o povo, e orem por mim, jejuem por mim, e eu vou falar também com as minhas servas, elas também vão orar comigo, e depois disso eu irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se perecer, pereci. Reúna todo o povo para orar por mim. Queridos, este é um privilégio de quem faz parte da família de Deus. Nos nossos dias, de quem faz parte da igreja de Jesus. Em momentos difíceis, em momentos de crise, nós temos uma irmandade que ora, que intercede por nós. É um privilégio, e quantas vezes neste tempo de crise nós temos recebido pedidos de orações e temos orado com irmãos e com irmãs, chorado juntos. Esther pede para que todos orassem. E ela disse, e eu também farei isto. Não basta pedir oração. É preciso que também oremos. Muitos pedem orações, mas eles próprios não oram. São conhecidos como os crentes 6 horas. 6 horas por mim. Não, queridos, nós precisamos orar juntos. E isto mostra a dependência de Deus. A dependência dos irmãos. Eu preciso de Deus, eu preciso dos irmãos. E volto a dizer que privilégio termos um Deus poderoso a quem recorrer e ter uma irmandade que se importa conosco, ora por nós, ora conosco. E é interessante que ela contou até com as suas auxiliares, aquelas que eram colocadas para servi-la no palácio, apesar das suas auxiliares serem gentias. Elas se dispuseram a orar com Esther, porque Esther tinha cativado o coração daquelas mulheres. Era uma bênção para todas elas. Queridos, nós temos cativado o coração dos cristãos e dos não cristãos, da igreja e de fora da igreja. Como que as pessoas nos veem? Como o nosso procedimento, a nossa atitude, o nosso testemunho tem sido visto pelos de dentro da igreja para com os de fora da igreja. Isto é importante que nós pensemos. Todo cristão deve crer no poder de Deus, para que por meio da sua intercessão as coisas acontecem. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, na parte B, diz assim: muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Nós precisamos redescobrir o poder da oração. E quando nós nos vemos em dificuldades, em crise, orar, pedir para que os irmãos orem conosco, porque a oração do justo tem eficácia. Deus nos ouve quando recorremos a Ele em nome de Jesus.
povo amado, povo de Deus, o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Assim como a rainha Esther, não estamos onde estamos por acaso. Talvez não consigamos fazer grandes coisas, mas podemos tomar pequenas atitudes que farão grande diferença. Na noite de clamor da semana retrasada, uma irmã pediu oração por uma moça que não é amiga dela, ela a viu poucas vezes, ela entrou no comércio e uma jovem veio atendê-la, e ela olhou para o semblante daquela moça e falou: você não está bem. E a moça se derreteu toda e começou a falar: não estou bem. Eu tentei tirar a minha vida, porque eu ando muito angustiada. E esta irmã começou a falar de Jesus para ela, falar de Jesus, trazer para o seu coração uma palavra. E aquela moça foi levantando o seu ânimo. Esta semana eu liguei para a irmã e disse: você tem falado com aquela moça? Você tem falado com aquela jovem? Tenho sim, pastor. Tenho falado sim com ela e ela já superou aquela crise e está indo bem. Sempre eu estou ligando, falando-lhe de Jesus. Queridos, você pode não ter sido chamado para salvar uma nação, mas Deus quer te usar para salvar uma, duas, três, aquelas pessoas que Deus colocar à sua frente. E nós precisamos estar atentos e não perdermos nenhuma ocasião. Algum tempo atrás, um irmão pediu para que eu fosse ver um imóvel com ele que ele estava interessado. Marcou lá no imóvel, cheguei, a corretora veio nos atender e eu olhei para ela e falei: filha, você não está bem. Ele disse: não estou. Eu falei: problema de família. Como que o senhor sabe? Eu falei: eu não sei. É sim, problema de família. E eu falei-lhe de Jesus. Vamos até ver o apartamento. Mas a conversa foi trabalhando sobre Jesus, a diferença que Jesus pode fazer. E esta semana mesmo, voltei a falar com aquela corretora e ela dizendo: eu estou firme em Jesus. Nós não podemos perder oportunidades. A verdade, queridos, é que muitas vezes nos envolvemos aos tantos afazeres desta vida e não nos comprometemos com a obra do Senhor, mas nós precisamos lembrar que nós temos uma missão. Deus em Cristo nos salvou e quer usar-nos para salvar outras pessoas. Aí, no capítulo 5, há toda uma estratégia para ela falar com o rei. Depois de orar, ela foi se arrumar, caprichou no visu, se preparou toda. E embora a prioridade fosse a preparação espiritual, ela não descuidou do aspecto material. Não podia apresentar-se com um semblante caidinho, de qualquer jeito. Precisava estar apresentável, atraente, aparência alegre, a fim de alcançar graça aos olhos do rei, saber apresentar-se. E Assuero não resistiu. Assuero a recebeu. O cristão deve ser alguém agradável, que faça diferença pela sua vida com Deus. As pessoas percebam a nossa intimidade com Deus. Precisa ser agradável nas suas atitudes, nos seus comportamentos, no seu palavreado, na sua aparência. Nós precisamos estar prontos, porque a qualquer momento Deus quer nos usar e precisamos cair na graça das pessoas. Senão elas não vão nos receber, não vão nos ouvir. Então, Esther foi falar com o rei, que surpreendentemente, milagrosamente, não ficou bravo com ela. E perguntou o que ela desejava, o que ela precisava, o que ela queria.
E ela simplesmente disse: eu quero convidar o senhor e a Amã para um banquete que eu quero preparar para vocês. Durante o banquete, o rei perguntou a Esther: afinal de contas, qual é o seu pedido? E ela respondeu: eu quero convidar de novo vocês para jantar comigo amanhã. Parece que Esther estava enrolando, não sabendo o que fazer, como falar, ou então estava numa situação difícil. Acontece o seguinte, queridos: quem ora sabe o momento certo de fazer, de falar. Não estava na hora, não estava pronto. Foi sábia, foi prudente, foi hábil, não foi afoita. Quem sabe se fosse um de nós já chegávamos direto, já rasgando o verbo, já dizendo o que queríamos. Mas a Esther, ela soube esperar o tempo de Deus. Saber a hora de Deus, o jeito de Deus. Embora Esther estivesse aflita, ansiosa para falar, ela soube esperar o momento certo, o tempo certo. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tem um versículo que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós precisamos de sabedoria divina para tratar, para enfrentar cada crise, cada situação. Muito bem, terminou o jantar e nesse meio tempo aconteceu algo especial. O rei perdeu o sono. E ele perdeu o sono, foi lá na biblioteca consultar, ler, aquelas coisas quando se perde o sono. E aí ele encontrou ali que algum tempo atrás, um servo seu havia denunciado outros 2 servos que estavam querendo tirar a vida do rei. E ele olhando, ele viu, escuta, o que foi feito de gratidão a este servo que denunciou aqueles outros 2 que queriam me matar? E foi lhe dito: não foi feito nada. Não, isso não pode passar em branco. Isso não pode passar em branco. Nós precisamos honrar aquele que foi fiel a mim. Quem foi que fez aquilo? Quem foi que denunciou? Os 2 que estavam ameaçando o rei foram mortos. Mas quem foi aquele homem que denunciou os 2 para o rei? E foi-lhe dito: foi um servo seu que está sempre aí na frente, foi Mordecai ou Mardoqueu. Então, prepare que nós vamos honrá-lo. Muito bem. No dia seguinte, agora já no capítulo 7, vem o segundo jantar. Vem o segundo jantar. E no meio do jantar, o rei pergunta: afinal de contas, Esther, rainha, qual é o seu pedido? Agora sim. Agora estava na hora. Agora chegou o momento. E ela diz: olha, se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida também do meu povo. Porque nós fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem e matarem e aniquilarem de vez. E o rei perguntou: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Versículo 6. É agora. E ela diz: o adversário e inimigo é esse Amã. Porque ela havia convidado para o jantar apenas o rei e Amã, que era o braço direito do rei. E Amã estava armando contra Mardoqueu. Caiu a casa. Caiu a casa. O rei ficou tão indignado
E ele deu uma saidinha para pensar no que fazer. E quando ele volta, ele vê Amã deitado no divã onde estava Ester. Ele estava ali para implorar pela sua vida, a rainha. Mas nisso chega o rei. E quando o viu ali deitado no divã, ao lado de Ester, ele achou que a mãe estava dando em cima da sua esposa. Mas que descaramento, na minha casa, na minha frente, complicou mais a vida de Amã. Então, Assuero mandou enforcar Amã na forca que Amã havia preparado para Mardoqueu. Mas quando, na noite anterior, o rei ficou sabendo que Mardoqueu não havia sido honrado, então, e mandou enforcar Amã e colocou Mardoqueu no lugar de Amã. E nisto, o rei aceitou o pedido de Ester, de libertar o seu povo. Mas tinha um problema. O problema é que o decreto real de que ele havia dado antes, autorizando matar todos os judeus, um decreto real não podia ser cancelado. Já estava o decreto, não podia cancelar. Então ele deu uma nova versão ao decreto. Tudo bem, eu não posso cancelar, mas eu dou uma autorização para que os judeus se defendam, vão à luta, guerreiem, para que possam poupar a sua vida. Eles podem ser livres, mas vão ter que lutar por isso. Deus dá escape para nós, mas não impede de passarmos por dificuldades, de lutar por aquilo que desejamos. Não podemos ficar somente reclamando, sentado, esperando que caia do céu. Deus derrama do céu as suas bênçãos, mas aqui na terra Ele também coloca-nos para que trabalhemos, para que busquemos, para que empenhemos, para que lutemos por aquilo que almejamos. Deus não é Deus de ocioso, Deus não é Deus de preguiçoso. Eu vou te abençoar, mas você vai participar disso. Queridos, mesmo que passemos por momentos difíceis, não podemos deixar de acreditar que Deus sempre cuida do seu povo e lhe dá livramento. Eu gosto do Salmo 34, versículo 19, que diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Repito, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Eu quero terminar com algumas frases que me fez pensar na conferência que participamos na semana passada do CTPI. Algumas frases que eu anotei. A primeira: o cristão é aquele que em Cristo, e a semelhança de Ester, essa semelhança de Ester, eu incluí na frase daquele pregador. Então o cristão é aquele que em Cristo, e a semelhança de Ester, deve semear esperança, libertação e nova perspectiva de vida. Nós fomos chamados como cristãos a semear esperança, a proclamar libertação, nova perspectiva de vida, porque a cruz de Cristo é sempre a esperança e a verdadeira motivação de vida. E Deus nos deu esta mensagem. É interessante que no Evangelho de João, Jesus diz cerca de 40 vezes: o Pai me enviou. E no final ele diz: como o Pai me enviou, eu vos envio. Há uma ordem para mim, uma ordem para você, para que nós também possamos ir para proclamar, para libertar, para salvar, para ser instrumento
nas mãos de Deus. Não podemos ficar lamuriando nesse tempo de crise. É um tempo de oportunidade. Não desperdicemos esta pandemia para que possamos fazer a diferença na vida de pessoas. Tem gente angustiada, tem gente presa, tem gente assustada, tem gente amedrontada e que precisa da palavra que você e eu temos em Cristo Jesus. Tem muita gente, graças a Deus por isso, tem muita gente oferecendo ajuda material. Nós temos visto o coração das pessoas, atendendo às necessidades materiais das pessoas. A Shalom mesmo tem sido usado nesse sentido. Temos distribuído cestas básicas, alimento, medicamento, temos feito isto. Porém, queridos, a mais importante missão da igreja é oferecer algo para o coração. E algo para o coração, só a igreja, só o cristão a tem, que vem de Jesus. E nós não podemos perder essa oportunidade. Se a igreja recebe a mensagem e aguarda, não compartilha, está escondendo e está negando esta mensagem para quem precisa. Nós não podemos receber esta palavra de hoje, guardá-la no coração. Ela tem que ser guardada, mas tem de sair do nosso coração, da nossa boca, para alcançar outras pessoas que estão carentes da mensagem salvadora de Cristo Jesus. Qual o interesse de Deus em nos colocar onde Ele nos colocou, se não for para abençoar o nosso próximo? Seja na agência bancária, seja na sala de aula, seja no comércio, onde for, Deus tem nos colocado ali, porque ali tem gente precisando de libertação. Que assim como a rainha Esther foi um instrumento nas mãos de Deus, eu e você possamos nos mover em direção àqueles que precisam de libertação, da salvação que vem do Senhor. Se não nos dispusermos a fazer a obra de Deus, a nos comprometermos com a pregação do Evangelho e a salvação de vidas, a nossa omissão não deixará de ser levada em conta pelo Senhor. Martin Luther King Jr. disse: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou a razão de viver. O apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, versículo 24, diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. O Senhor está procurando homens e mulheres que se deixem ser usados por Ele para libertar quem esteja sendo escravizado nestes dias difíceis. A rainha Esther teve o seu desafio e cumpriu. Hoje é comigo e é com você. Nós somos desafiados, não pós-pandemia, mas em meio a esta crise de saúde pública, tem gente que precisa ouvir de Deus, que precisa ser tocado, que precisa ser curado, que precisa ser salvo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Querido Deus, que esta palavra não volte para o Senhor vazia, mas que sejamos usados pelo Senhor. E hoje mesmo, possamos contactar pessoas que nós sabemos que estão tristes, que estão abatidos. Amanhã, durante toda a semana, Pai, eu quero ser usado por Ti. Usa a Tua igreja, usa-nos para fazermos diferença e levarmos a libertação e a vida que encontramos somente em Jesus. Faz isto, Senhor, e usa-nos como Tu usaste Esther. Eis-nos aqui.
Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Que esta palavra não volte para o Senhor vazia, mas hoje mesmo você seja encorajado a ser bênção e ser usado nas mãos de Deus. Assim o Senhor nos abençoe. Amém.